Eu sempre achei que estava tudo bem. Essa frase parecia me acompanhar feito um mantra, repetida tantas vezes que acabou virando uma verdade confortável. Acordava cedo, muito cedo. O despertador tocava e eu já me jogava na rotina, sem tempo para respirar, sem tempo para mim. Era como se viver com pressa fosse sinal de sucesso. Quanto mais correria, mais eu achava que estava vencendo. No café da manhã, um pão com qualquer coisa e um gole de café engolido sem nem saborear. Enquanto isso, já respondia mensagens no celular. Já pensava na agenda do dia, nas cobranças, nos e-mails acumulados, nos problemas dos outros, que de alguma forma sempre viravam meus também. O trânsito eu enfrentava calado, com o maxilar travado, os olhos tensos, o coração acelerado. Mas claro, tudo isso era normal. No trabalho, eu era o resolvedor de tudo. Dava conta de 1000 tarefas ao mesmo tempo. Pulava o almoço. Engolia qualquer coisa em 5 minutos. E nem pensava em água. Água era luxo. Pausa. Um pecado. E quando o dia finalmente acabava, a mente não desligava. Eu voltava para casa esgotado, mas ainda conectado. Ainda resolvendo. Ainda funcionando. Mesmo quando o corpo gritava por descanso, eu dizia a ele: aguenta mais um pouco. Se você já viveu ou ainda vive assim, escreva aqui nos comentários. Eu também já fiz isso. Curta este vídeo agora. Compartilhe com alguém que precisa desse alerta. E se inscreva no canal Vida Longa ao Coração, porque aqui a gente fala sobre o que mais importa: viver com saúde e consciência antes que seja tarde. Naquela época, eu não via nada de errado. Pelo contrário, achava até bonito dar conta de tudo. Achava que era isso que me fazia forte, competente, imbatível. Mas aos poucos percebi que não era força, era desatenção. Não era produtividade, era negligência. Não era coragem, era fuga de mim mesmo, porque no meio de tudo isso, eu esquecia de algo essencial. Eu esquecia de mim. Minha saúde era empurrada para o fim da fila. Meus exames estavam sempre adiados. Minhas dores eram silenciadas com frases como: depois passa, é só uma fase, tá tudo bem. Mas não estava. No fundo eu sabia. Só que fingia tão bem que até eu acreditava. Até que o corpo resolveu me lembrar da verdade. De um jeito que ninguém quer aprender. No começo, tudo parecia pequeno. Tão pequeno que era fácil ignorar. Era só um cansaço diferente. Não era aquele cansaço de um dia cheio. Era um cansaço que vinha sem motivo, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Eu acordava com o corpo pesado, como se tivesse carregado o mundo nas costas enquanto dormia. E mesmo assim, eu dizia a mim mesmo: é só o ritmo do dia a dia, logo melhora. Depois vieram as fisgadas, uma dor discreta no ombro esquerdo, um desconforto que ia e voltava, às vezes confundido com uma má posição na cama ou um travesseiro ruim. Era fácil dar desculpas. Era mais fácil acreditar que era apenas tensão muscular do que imaginar que era o coração tentando se manifestar. O peito começou a apertar, um aperto que não chegava a ser dor, era uma pressão silenciosa. Aquela sensação incômoda, como se algo estivesse errado, mas sem som, sem alarde. E quando isso acontecia, eu dizia: é só ansiedade, vai passar. Só que não passava, voltava, e voltava de formas cada vez mais sutis, ou mais intensas. Uma falta de ar no meio do dia, uma leve tontura ao levantar. A sensação de que algo não estava encaixado no corpo, como se faltasse uma engrenagem, como se algo estivesse deslocado por dentro. Mas eu dizia: é só cansaço, eu só preciso descansar no fim de semana. O problema é que o fim de semana nunca chegava, e quando chegava, eu o preenchia com mais tarefas, mais compromissos, mais correria. Nunca havia espaço para parar, nunca havia silêncio para ouvir o que o corpo dizia. E ele dizia, sempre disse, mas eu escolhia não escutar, porque escutar significava parar,
significava investigar, significava enfrentar a possibilidade de que algo não estava bem, e a verdade é que a gente tem medo de descobrir. Então, eu continuei. Continuei ignorando os avisos. Continuei chamando os sintomas de rotina. Continuei me afastando de mim. Mal sabia que cada vez que eu dizia, depois eu vejo isso, era como colocar mais um tijolo em cima de uma ponte frágil, até que ela quebrou. Mas eu ainda não sabia que o pior estava por vir. Era uma terça-feira comum, igual a tantas outras que vieram antes. Céu nublado, café corrido, cabeça cheia. Cheguei no escritório atrasado, como sempre. Cumprimentei rápido quem passou por mim, deixei os papéis em cima da mesa, conferi o relógio e percebi que precisava subir. Mais uma reunião me esperava. Subi as escadas como sempre fazia. 2 lances apenas. Nada demais. Mas naquela tarde, alguma coisa dentro de mim cedeu. Logo no primeiro lance, senti o corpo pesar. As pernas, que sempre me obedeceram, começaram a vacilar. O peito apertou de forma diferente, mais fundo, mais urgente. O coração parecia bater fora do peito. Descompassado, agitado. Era como se estivesse me avisando, me sacudindo por dentro. Continuei. Teimoso. Subi mais 3 degraus. E aí, tudo girou. A visão escureceu. O ar sumiu. O suor gelado escorreu pelas minhas costas. Me apoiei na parede. Tentei disfarçar. Olhei ao redor, mas ninguém parecia notar. Era como se o mundo seguisse e só eu tivesse parado. E naquele corredor frio, entre bips e respirações curtas, pela primeira vez em muito tempo, eu senti medo. Não o medo passageiro do dia a dia, mas o medo de não voltar. O medo de que aquele momento fosse o último. Fiquei ali por longos segundos que pareceram horas. Cada batida do coração soava como um tambor de alerta. Um sinal claro de que alguma coisa muito séria estava acontecendo e que eu não podia mais fingir que era só estresse. Minha mente entrou em estado de alerta. Pensei em 1000 coisas ao mesmo tempo. Será que é só uma tontura? Será que comi mal? Será que estou infartando? E essa última pergunta foi a mais difícil de encarar. Porque a verdade, aquela que eu vinha empurrando há meses, talvez anos, bateu na minha porta naquele instante. Eu estava diante de mim mesmo, diante de todos os descuidos, de todas as escolhas que fiz e de todas as consequências que eu nunca quis enxergar. Com ajuda, consegui chegar ao hospital. Lembro do barulho das rodas da maca, das luzes brancas no teto passando rápido, dos rostos sérios da equipe médica, dos aparelhos sendo ligados no meu peito. Eu, que achava que dava conta de tudo, agora dependia de outras pessoas para continuar respirando. Eu estava deitado naquela maca branca. O som dos monitores preenchia o silêncio. A cada bip, eu sentia como se meu tempo estivesse sendo contado. Estava consciente, mas paralisado. Não pelo corpo, mas pela avalanche de pensamentos. Aquela imagem não fazia sentido para mim. Eu ali, cercado de fios, respirando com dificuldade, ouvindo enfermeiros sussurrando termos técnicos que eu não entendia. Como eu, tão forte, tão resistente, fui parar naquele lugar. Pouco tempo depois, o médico entrou no quarto. Calmo, profissional, mas direto. Ele não começou com perguntas, nem tentou suavizar o que estava por vir. Ele disse: "Você teve um infarto leve. Por sorte, chegou a tempo. Mas a sorte tem prazo de validade." Essas palavras não só me atingiram, elas me quebraram por dentro. Senti como se tivessem puxado o chão sob meus pés, como se toda aquela falsa segurança que eu havia construído tivesse desmoronado em segundos. Infarto? Eu repeti a palavra em silêncio. Soava distante, como se não pertencesse a mim. Mas ali estava ela, real, crua, implacável. E ele continuou. Começou a mostrar meus exames. Colesterol extremamente elevado. Pressão arterial fora de controle. Artérias com sinais de obstrução em desenvolvimento. Não era algo que começou naquela semana, nem naquele mês.
Era algo que estava sendo construído, aos poucos, há anos. Cada decisão errada, cada negligência, cada depois eu vejo isso, tudo havia se acumulado. Silenciosamente, pacientemente. Até que o corpo não aguentou mais. Foi então que ele disse a frase que me acompanha até hoje. O seu coração já vinha gritando há muito tempo. Foi você quem escolheu não escutar. Eu fechei os olhos. Naquele instante, tudo voltou. Cada dor ignorada, cada noite mal dormida, cada fast food devorado em pé, cada compromisso que adiei comigo mesmo, cada vez que coloquei tudo e todos em primeiro lugar, menos a minha saúde. Foi um soco de realidade, porque naquele leito, pela primeira vez em muito tempo, eu entendi. Eu não fui vítima. Eu fui cúmplice. Não tinha mais como culpar o trabalho, nem o tempo, nem a idade, nem o estresse. Era eu. Fui eu quem disse não tenho tempo. Fui eu quem disse, depois eu cuido disso. Fui eu quem ignorei os sinais mais básicos da vida. E naquele silêncio cortante do quarto, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Naquela noite no hospital, ainda deitado naquela maca, com cheiro de álcool e esperança no ar, eu fiz uma promessa. Uma promessa silenciosa, mas inegociável. Prometi a mim mesmo que aquilo não terminaria ali, que aquele susto, aquele infarto, aquele colapso do meu próprio corpo, não seria o fim da linha. Seria o recomeço. No dia seguinte, já em casa, olhei ao redor e vi um mundo que eu mal enxergava antes. Vi minha cozinha, onde havia mais embalagens do que alimentos de verdade. Vi a geladeira, cheia de industrializados, refrigerantes, atalhos disfarçados de praticidade. E comecei por ali. Tirei tudo. Tudo que não me nutria. Tudo que ocupava espaço, mas não alimentava a vida. Voltei às origens. Legumes, frutas, sementes, água. Comida de verdade. Comida que cuida. Aprendi que o que colocamos no prato é o que colocamos nas veias, no coração, na alma. Depois, olhei para o corpo. Comecei com uma caminhada de 5 minutos. No primeiro dia, foi difícil. Parecia que o mundo inteiro me observava, mas no segundo dia, fui de novo. E no terceiro. Hoje, andar é meu ritual sagrado. Não caminho só com os pés, caminho com consciência. Também comecei a dormir melhor, a desligar o celular, a respeitar os sinais do meu cansaço. Comecei a dizer não para os excessos e, mais importante, a dizer sim para mim mesmo. Voltei a fazer exames, a entender meus números, a assumir o controle da minha saúde. Percebi que cuidar de mim não era egoísmo, era um ato de amor, não só comigo, mas com todos que me amam. Hoje, posso dizer com toda a certeza, eu escolhi viver. E eu não espero mais sinais para me cuidar. Eu não preciso mais de sustos para mudar, porque eu entendi. A saúde é construída todos os dias, com pequenas decisões, com escolhas simples, com atenção genuína. E é por isso que eu conto essa história. Não para causar medo, mas para provocar despertar, porque talvez, agora, neste exato momento, você esteja vivendo exatamente o que eu vivi. Talvez você esteja ignorando aquele cansaço que não passa, aquela pressãozinha no peito, aquela sensação de que algo está errado, mas você insiste em chamar de coisa da cabeça. Se essa história falou com você, então comenta aqui embaixo. Agora eu escutei meu coração. Curte este vídeo. Compartilha com alguém que você ama, alguém que está no piloto automático. E se inscreve no canal Vida Longa ao Coração. Porque aqui a gente não fala de doença. A gente fala de vida, de prevenção, de escolhas que salvam. E lembra, o coração sussurra, depois ele grita, e às vezes ele silencia. Não espere esse silêncio para mudar. Você merece mais do que sobreviver. Você merece viver com plenitude. Antes de você sair desse vídeo, para um instante, só um instante. Fecha os olhos, respira fundo e pensa. Quem você conhece que pode estar precisando ouvir isso?
Talvez seja seu filho. Ou aquela sobrinha que vive dizendo que está tudo bem, mesmo quando não está. Pode ser seu irmão, seu pai, um amigo, uma vizinha, alguém que você ama. Alguém que está carregando o mundo nas costas, ignorando os sinais, achando que tem tempo. Mas o tempo não avisa quando acaba. Então faz isso agora. Envia esse vídeo. Compartilha nos seus grupos. Esse gesto simples, apertar o botão de compartilhar, pode ser o que separa a rotina da tragédia. Pode salvar uma vida, ou mais de uma. E se você chegou até aqui, é porque se importa. Então, continua esse cuidado agora mesmo. Clica aqui e assiste ao próximo vídeo do canal, onde eu conto sobre um alimento comum, que muita gente ainda consome, mas que pode estar enfraquecendo silenciosamente o seu coração. Um alimento que você nunca mais deveria colocar no prato. Está aqui do lado. É só clicar, porque sua saúde é construída com informação, e no Vida Longa ao Coração, a gente vai juntos, um passo, uma escolha, uma vida por vez.